Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Os 7 pecados dos ímpios, os 7 pecados do desobediente. Então, esses 7 pecados que está escrito na Bíblia, você sabe quais são? Os 7 pecados que Deus não consegue aceitar no ser humano. Porque o pecado, qualquer um que seja, separa o homem de Deus. Mas esses 7 pecados, eles são diferenciados. Você vê o que diz no livro de Provérbios, capítulo de número 6, versículo 16. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª abomina a sua alma. Então veja o que a Bíblia está dizendo, que 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª abomina a sua alma. Você sabe quais são essas 7 coisas? Versículo 17, olhos altivos e língua mentirosa, as mãos dos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamento iníquo e pés que se apressa a correr para o mal. E a testemunha falsa que fala mentira, e aqueles que semeiam contenda entre irmãos. Tá vendo? A primeira coisa que Deus não consegue engolir assim, se chama olhos altivos. Você sabe o que é olhos altivos? Aquela pessoa que tem os olhos soberbos, aquela pessoa que tem os seus olhos egoístas, ou seja, aos olhos dela é só ela que sabe, aos olhos dela é só ela que pode, ou seja, olhos aqui, louvado seja o nome do Senhor, olhos altivos é ser soberbo, orgulhoso, e achar que é melhor que as outras pessoas, né? Então, é perigoso isso aqui. Jesus, ele contou, lá no livro de Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14, Jesus contou, ali aquela passagem ali do publicano, daquele homem que orava, daquele homem que jejuava, daquele homem que dava oferta, que ia aos cultos, aquele homem que era uma bênção na igreja, mas ele disse, não sou igual aos outros homens. Então o seu achar que você é diferente de todo mundo, que você achar que é melhor, isso é um grande problema perante a Deus, porque são os seus olhos que são assim, os seus olhos altivos. Os seus olhos acham que você é melhor do que as outras pessoas. E não tinha nenhum assim não, porque se tivesse, Deus não tinha dado o seu único filho para nos salvar. Então, olhos altivos, é olhos arrogantes, é aos nossos olhos as pessoas nenhuma presta. É só nós que prestamos, é só nós que somos santão. Aí este é olhos altivos, esse olhar o Senhor aborrece, o Senhor não aceita isso. Mas o texto diz aqui, segundo, a língua mentirosa. Você sabe o que é língua mentirosa? João capítulo 8, versículo de número 44. Ele diz que o pai da mentira é o inimigo. Por que ele é o pai da mentira? Porque ele é mentiroso. Então, línguas mentirosas, o pecado da língua, ou seja, repetir uma mentira, várias vezes você passa a acreditar que é verdade. Por que o mentiroso, a tendência dele é mentir mais? É porque ele acha que aquela outra pessoa vai acreditar na mentira dele. Ele está ali jurando. Ele já está falando ali como que seja verdade. Isso é quem vai destruir ele e ela. Vai o afundar. Porque você começa contando uma mentira
e depois você mesmo passa a acreditar que ela é verdadeira. Por quê? Porque você acredita que as outras pessoas vão acreditar em você. Você, antes de cometer o erro, você já calcula, diz eu vou, mas eu vou dizer assim, ele vai acreditar, ela vai acreditar, vai não, porque o pai da mentira é o inimigo. Então ele diz aqui, 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª abomina a sua alma. A primeira é olhos altivos, a 2ª, língua mentirosa, terceiro, as mãos que derramam sangue inocente. Quando nós falamos logo em derramar sangue inocente, passa logo pela nossa cabeça que é crime, que é um assassinato, mas não é. Aqui está falando o terceiro pecado das mãos que derrama sangue inocente. Quando falamos, ou seja, quando falamos em derramar sangue, a pessoa já pensa logo pelo outro lado. Mas esse pecado, ele vai além. Ele vai além de matar alguém, esse pecado. Ele fala também de agressão. Ele fala de falsos. Ele fala de coisas levantadas, coisas digas. Quantas pessoas estão mortas hoje espiritual porque alguém o matou. Alguém matou com falatório. Alguém inventou história porque alguém disse. Alguém me diz porque fulano disse para ele, porque ciclano disse para ela. Aí chegou até o ponto. Quantas pessoas estão nessa situação hoje? Quantas pessoas, quantos maridos, quantas mulheres estão acabados aí por falso, por coisas verbais da sua boca. Então, isso vai muito mais além. Você vai ver aqui, em 1 João capítulo 3, o que é que o Senhor diz, né? Em 1 João capítulo 3, para você ver como vai além do que nós imaginamos. Eu vou abrir aqui esse versículo, glória a Deus, 1 João, capítulo de número 3. Então eu quero lhe fazer uma pergunta. Se nós não conseguimos viver em paz, viver em união, com as pessoas que estão junto, com aquelas pessoas que não lhe faz mal, como é que você vai poder perdoar um transgressor, aquele que só quer o seu mal? Vamos ver o que fala aqui sobre derramar sangue inocente, o que o Senhor fala aqui no mesmo versículo. Vamos ver aqui, 1 João, capítulo 3, versículo de número 15. 1 João, capítulo 3, versículo 15, diz aqui, qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, né? Tem a vida eterna, permanecendo nele. Então, quem permanecendo nele o quê? No pecado. Então, você está vendo aqui o que diz, qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Então, quando Cristo está falando aqui, quando Deus está falando aqui, aquele que se apressa, as mãos que derramam sangue inocente. Quando você está falando mal de alguém, quando você está levantando falso, você está sendo homicida. É o que diz aqui a Bíblia, você está acabando com o nome. E você sabe que as pessoas hoje, elas são muito campeãs nisso. Tinha uma pessoa que teve um sonho e ela correu para a casa do pastor, uma crente, assombrada, de madrugada, batendo na porta do pastor. Chegou lá em ar de morrer, o pastor abriu a porta, deu água a ela. Calma, irmão, o que é? Irmã, tenha calma, o que foi? Não, pastor, estou vindo aqui essa hora pelo sonho que eu tive, o pesadelo medonho, pastor. Pastor, era um caixão
pequeno, normal, dentro da minha sala. Mas tinha um caixão tão grande, pastor, que ele saía da minha sala, saía na porta da frente, seguia a rua que eu morava, seguia os bairros, e não se acabava aquele caixão. E eu estou aqui, pastor, ver se o senhor dá o discernimento desse sonho. Era um pesadelo medonho, uma coisa terrível está na minha mente. O pastor, tenha calma, minha irmã. Não era nem para você vir, irmã. Esse caixão comum é para botar o seu corpo. Você é uma pessoa comum, mas esse caixão que anda pelas ruas, pelo bairro, é a sua língua. Sabe por quê? Porque era uma pessoa que falava de todo mundo, falava mal de todo mundo, não pensava no que ia dizer, rasgava o nome de todo mundo. Então essa coisa Deus abomina, viu? Um dia quem fizer isso vai encontrar como barreira na sua salvação. Porque matar, acabar. Eu lembro de um irmão que acabou com a vida de outro, levantando falso a ele foi até internado. Depois o irmão foi pedir perdão lá no hospital. O irmão perdoou, mas deu um travesseiro só daqueles pelos e mandou ele soltando lá do andar. Ele soltou, acabar, o irmão mandou ele catar os pelos. Ele disse, não tem como, irmão, espalhou por tudo que é canto. Ele disse, pois é, irmão, desse jeito é o falso que você levantou a mim. Perdoar você eu perdoo, mas nunca mais eu posso limpar. É desse jeito, tenha cuidado. Quando você vai falar das pessoas, tenha cuidado, porque você não tem certeza e muita coisa que você fala das pessoas, você não quer que fale de você. Então que Deus nos ajude, né? Você entendeu? Decore esse versículo, 1 João, capítulo 3, versículo 15, né? Versículo 15. 1 João, capítulo 3, versículo de número 15. É só você decorar que você vai ver. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida, né? Então, vamos aqui para o quarto. O coração que maquina, pensamento iníquo. Ah, meu Deus, quantos o coração velho tem destruído. A quarta coisa aqui que o Senhor aborrece é o coração que maquina. Você tem que ter cuidado, eu tenho que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, ele poderá gerar palavra. As palavras, elas poderão gerar atitude. A atitude, ela define o nosso caráter. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque o coração do homem, ele é enganoso. Então aqui a quarta coisa que o Senhor aborrece, o quarto pecado. Glória a Deus. Então nós temos que ter cuidado, porque o inimigo ele lança semente. Ele pode lançar semente no seu coração, no meu coração. Você às vezes nem empata ele lançar, mas você pode empatar dela nascer. Mas se você não conseguir empatar dela nascer, você dizer, esse sentimento já está gerado. Mas você empata de produzir. Ah, Jesus, se não produzir, vai ficar só você sentindo aquilo. Ninguém vai ser penalizado com aquilo, não vai crescer, vai se acabar. Quando seus pensamentos, eles geram palavra, quando as palavras geram atitude, se você não deixar dominar o seu caráter, se você não deixar nascer, mesmo que tenha sido plantado, mesmo que tenha nascido, mas você ainda não vai deixar ele cimentar, ele produzir, porque o problema é esse. Às vezes você tem sentimento que só você carrega. Então a quarta coisa que Deus abomina é o coração, né? Que traça plano perverso, aquela maquiavélica, aquela coisa que nunca a pessoa se vê livre. Aceita Jesus, mas continua na mesma coisa, projetando o mal no coração, projetando enganar, projetando destruir a vida espiritual, destruir o nome. Então, o Senhor não se agrada. Então, o quinto pecado
é pés que se apressa para fazer o mal. Aqui fala das pessoas que vivem praticando o mal, sempre estão querendo passar alguém para trás. É aquelas pessoas que elas se apressam, mesmo ela, você conhece aquelas pessoas que mesmo ela podendo fazer um negócio justo, um negócio direito, mas elas fazem errado. Elas tentam, elas sempre se apressam para entrar para o mal. Elas sempre inventam uma mentira num negócio. Ela podendo falar a verdade sobre o negócio que ela vai fazer, mas ela se apressa a fazer o mal, a obedecer o mal. Ela tem a chance de falar a verdade, mas ela a si mesma fala a mentira. Tem pessoas que tudo no mundo ela tem que inventar uma mentira. Tem pessoas que ela está cansada, ela não está podendo fazer uma coisa, ela vai e avisa, manda avisar fulano, diz a fulano lá que eu não fui porque hoje não estou em casa, eu fui fazer isso, não sei o quê. É se apressar para o mal, os pés no mal, porque não manda dizer eu não posso ir hoje, eu estou cansado, eu não estou a fim de ir. Manda dizer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a quinta coisa que aborrece o Senhor é pés que se apressa para fazer o mal. Para fazer o mal. Você podendo dar justiça, ser justo com a pessoa, mas você é injusto. Você podendo fazer um negócio direito, sem ser chamado passar perna, mas prefere passar perna naquela outra pessoa. Mas agora vamos para o sexto pecado que Deus aborrece. Testemunha falsa, testemunha que espalha mentira. Não podemos falar de alguém o que não vimos. Às vezes as pessoas inventam e você vai e acredita. Ou você mesmo imagina aquilo pela a mente doente, pela falta do capacete da salvação. Então a sexta coisa que Deus aborrece é a testemunha falsa. Tem pessoas que até juram, ela diz, eu vi, eu estava lá, mas a própria mente dizendo para ela, é mentira sua, é mentira sua. A própria mente dela está dizendo que ela está mentindo. Mas a sétima coisa, a sétima coisa que o Senhor aborrece, aquele que semeia contenda entre irmãos, aquele contendeiro, aquele que vive para cima e para baixo, falando do outro, inventando coisa, criando coisa, porque a pessoa dos olhos sujos, ela só vê os erros das outras pessoas. Quanto mais os olhos dela for limpo, for santo, ela enxerga as qualidades da outra pessoa. Mas quando os olhos é sujo, ela só enxerga defeito. Por isso que ela fala mal escondido. Deus não aceita provocar discórdia entre os irmãos. São dos 7 pecados que esse aqui abomina a alma do Senhor. Então ele traz morte, ele traz intriga. Quantas pessoas estão hoje mortas porque as pessoas semearam contenda? Ela vai na casa de um, ela diz, ei, tu sabia do que fulano disse de ti? Tá falando? Sei não, mas pelo amor de Deus, jura que tu não vai contar a ninguém, porque é mentira. Aí ela vai e conta uma coisa para aquela pessoa,
dizendo que a gente falou sem a gente nunca ter falado. Um dia você vai se dar mal com isso nessa mesma terra, aqui, quanto mais lá em cima. Essa coisa aborrece a alma do Senhor. Cedo ou tarde, ele virá de encontro a você. Eu lembro de um casal de pessoas que chegaram de mudança numa cidadezinha, e aí eles foram morar naquela casa. Deus, pela misericórdia dele, aquela casa tinha uma janelona de vidro para aquele lado, para o lado de lá, para o lado do vizinho. E ali a vizinha de lá levantava cedo, lavava logo roupa, lençol, tudo. E a de cá levantava tarde. Aí quando olhava, não via a qualidade daquela vizinha levantar cedo, não. Ela via as roupas encardidas. Aí dizia para o esposo dela, meu filho, como é que uma mulher dessa não tem vergonha de lavar umas roupas mal desse jeito lavada? Olha a cor dessas roupas. Eu estou indo lá falar com essa mulher que ensino ela. O marido deixa a mulher quieta, tu chegou agora, tu já estás procurando confusão. Porque tem gente, irmão, que além dela não gostar de paz, ela procura confusão. Porque se ela não gostasse de paz e ficasse na dela, mas ela não, além dela não gostar de paz, ela procura encrenca. Porque é uma pessoa encrenqueira, é uma pessoa que gosta de discórdia. Segundo dia, a mulher levantou cedo, fez a mesma coisa. Quando ela acordou, falou de novo. Quando ela disse, amanhã, se essa mulher lavar roupa desse jeito, eu vou chamar na casa dela e vou dizer a ela, colega, eu te ensino a lavar. Só que quando ela levantou-se, no outro dia, ela viu as roupas bem branquinhas. Aí foi e disse, glória a Deus, graças a Deus que Deus tocou ela, que ela limpou as roupas hoje, nem precisa olhar. Quando o marido chegou do trabalho, ela disse, meu filho, a vizinha lavou a roupa hoje bem, viu? Ela aprendeu, estava limpa. Ele disse, não, minha filha, foi eu de madrugadinha, antes de ir para o serviço, eu limpei o vidro da sua janela, que estava sujo. Você consegue entender? A de lá levantava cedo para honrar o seu marido, para honrar os seus filhos, para honrar ela, para fazer os compromissos que cabia a ela, enquanto do lado de cá estava uma desocupada, dormindo até tarde, mas com os olhos sujos. Você pode dormir até a hora que você quiser, você pode passar até o dia, você não pode se incomodar com o vizinho, levantar cedo e trabalhar cedo, de maneira alguma. Então eram os olhos dela que eram sujos, o vidro dela estava sujo, olhando a roupa da mulher encardida. Quantas pessoas estão hoje com esses olhos aqui, com essas janelas da casa suja e só conseguem enxergar a sujeira? Bota o colírio do céu, o colírio de Deus, a palavra dele, a oração, o jejum, o choro para lavar os olhos. Aí sim, o Senhor Jesus bateu de frente quando ele disse, quando o Senhor Jesus falou, ei, para tu olhar o algueiro do olho do teu irmão, tira a trave de dentro do teu, porque o seu olho com a trave é quem faz você enxergar o algueiro do olho do seu irmão. Quando você tirar a trave, quando você limpar os seus olhos, você não vai enxergar só sujeira, você vai enxergar a graça de Deus na vida daquela pessoa, você vai enxergar o amor de Deus na vida dela, você vai enxergar a misericórdia, você vai enxergar a bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha cuidado com essas 7 coisas, porque olhos altivos, língua mentirosa, testemunha falsa, aquele que derrama sangue inocente,
peca se apressa para fazer o mal, e tenha cuidado com falar mal dos outros, mal às escondidas, inventar contenda. Deus já deu vários sinais para ver se você mudava, mas mesmo assim não tem mudado. Mas você pode esperar, porque as pragas, 10 pragas do Egito não resolveu a história lá com Faraó, nem ele matando o seu filho primogênito resolveu, nem Deus tirando um filho resolveu o problema, mas Deus tinha com que resolver. Sabe o que é que Deus fez? Dissipou eles da terra. Cavalo, que é um bicho nadador, o homem também aquele soldado, mas diz o texto lá em Êxodo que eles ficaram como chumbo, morreram todos ali afogados. Então tenha cuidado com o que você anda falando, vamos ter cuidado com o que nós estamos falando. Compartilhe esse vídeo e que Deus lhe abençoe no nome do Senhor Jesus.